Shalom. Se fosse Ulisses, vocês iam falar mais forte, né? Shabbat Shalom. Obrigado, Ulisses. Amém. A casa já está anunciando Hanukkah, amanhã estaremos aqui. Vocês já viram ali que nós temos um novo praticável. Parece pesado, mas não é, segundo os que montaram. É mais leve, mais confortável para que o coral, porque o coral não é feito somente por pessoas novas, né? Mas feito por pessoas idosas também. E a gente precisava dar mais um conforto e segurança para os nossos idosos, para aqueles que ali vão entoar os louvores de Hashem. Eu gostaria de começar esse momento orando ao Eterno, mas antes, queria pedir o Carlão. Ele é aquele que vai oferecer o sacrifício de Rosh Chodesh na próxima sexta-feira. Então ele vai fazer o convite, né, Carlão? Shabbat Shalom, irmãos. Na sexta-feira, a convocação para que toda a casa esteja aqui, a partir das 18 horas, temos Arvit, temos acendimento de vela de Hanukkah, temos o serviço de Rosh Chodesh e temos o recebimento do Shabat. Então é um dia especial. Então que todos estejam presentes e honrando com a presença o Eterno, né? Nós estaremos aqui nesse serviço pela honra do Eterno. Amém? Tem muito serviço para você fazer, então, né? Vai ser uma sexta-feira plena aqui. A plenitude, ela é uma ordenança de Adonai. Aquilo que é pleno, aquilo que é cheio. Na Torá diz que plenitude é quando a presença de Adonai se faz. É presente através do sopro sagrado, o Ruach HaKodesh. Ele enche, ele tem a sua plenitude através da sua presença. Então, próximo Rosh Chodesh, nós teremos um Kabbalah Shabbat pleno aqui. Eu fico feliz. Eu gostaria de orar, iniciar orando, mas nós entoamos o louvor do Salmo 28. Queria orar o Salmo 28, então. O Salmo 28 é um dos salmos que será cantado em celebração de Hanukkah, mas ele tem aqui um clamor de Davi. É o mesmo clamor para mim e para você. Ele clama aqui que envie o seu pastor, aquele que vai conduzir a tua casa até a presença de Adonai. O clamor de Davi é assim, Salmo 28, essa é a nossa oração. A ti clamo, ó Eterno, rocha minha, não emudeças para comigo, pois se te calares a meu respeito, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo templo. Não me arraste com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz no seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos e envie-lhes a sua recompensa, visto que não atentam para as obras do Eterno, nem para as suas mãos têm feito. Ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Eterno, pois ouviu a voz das minhas súplicas. O Eterno é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. O meu coração salta de prazer e com meu canto o louvarei. O Eterno é a força do seu povo, a fortaleza salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém. Amém. Pai, muito obrigado. As súplicas são as palavras de Davi que nós apresentamos diante de Ti neste Shabat. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem ensinado a esta casa, com tudo aquilo que o Senhor tem direcionado a cada um de nós. Seja conosco como o Senhor já foi no início desse serviço pela manhã. Seja conosco quando nós estaremos nos reunindo à tarde, ó Pai, para falar de Tua palavra, para assumir um compromisso, ó Pai, dentro de um direito irrevogável contido na Tua Torá, e que nós, como herdeiros, juntamente com os nossos pais, precisamos cuidar e zelar.
Portanto, ó Pai, cuida de cada um de nós, abençoa-nos quando estaremos falando de um ciclo de tempo prescrito na Tua Torá, o ensino da tarde. Ajude-nos a nos manter, ó Pai, que nós não venhamos nos distrair com coisas que não provêm de Ti, mas que a nossa mente, o nosso coração possa estar disposto, ó Pai, a ouvir a Tua voz e aprender do Seu templo, em nome de Yeshua, o Messias. Amém e amém. Nós já estamos na 9ª porção. A porção de hoje é Vayeshev, e ele habitou. Jacó vai estabelecer-se. Encontra-se em Gênesis, a partir do capítulo 37, verso 1, como os meninos já oraram, vai até o verso 23 do capítulo 40. Então ali tem palavras de Hashem, poderosas e edificadoras, contidas na Torá. Vayeshev informa que Jacó, ele habitou na terra das habitações do seu pai. É o primeiro versículo do capítulo 37, lá na terra de Canaã. Quando ele chega ali, ele já está sob efeito de um direito irrevogável. É o direito que está estabelecido sobre Jacó e a sua descendência. Esse direito irrevogável é um direito pleno. Jacó tem como conceito, primeiro, ali em Gênesis, eu acho que é 25 que fala sobre isso, Gênesis 30, que vai falar que, não, é 25, que traz o conceito que ele é um homem íntegro, sincero, e que habitava em tendas. Esse é o conceito primeiro do patriarca. Ele chega a Canaã depois de um exílio ali com Labão, onde o manuseio com as ovelhas o tornou um exímio pastor, um homem próximo, assim como Davi orou: envia um pastor para conduzir-nos. Assim chega Jacó na terra de Canaã. Ele vai manusear as ovelhas ali de Labão e vai se tornar o exímio pastor, um homem próspero. Essa prosperidade não é a prosperidade estabelecida hoje por aqueles que se dizem pastores. Não. A prosperidade aqui, ela é emanada de Hashem, de Elohim. Vai comigo lá em Gênesis capítulo 30 para você ver isso. 30, 25. Você vai ver ali que ele vai se tornar próspero. Hoje, o lucro da venda das ovelhas é em cima da carne, do leite e também do couro, que é a pele da ovelha. Esse é um lucro, pastora, que hoje se vem para a venda de ovelhas. Mas na Torá, essa prosperidade que Jacó recebe, ela provém do alto. A manifestação divina aqui no capítulo 30, a partir do verso 25, ele vai dizer ali, vai fazer um compromisso com Labão. Ele diz assim, a partir do verso 30, ele diz: há pouco que tinhas antes da minha vinda, foi aumentado grandemente, e o Eterno te tem abençoado. Essa é a súplica de Labão, para que Jacó pudesse permanecer junto a ele. Agora, pois, ele diz, Jacó, agora, pois, quando eu hei de trabalhar também por minha casa. Ele agora pretende habitar numa terra, é a terra dos pais, mas ele precisa ter a garantia do mesmo sustento. Perguntou-lhe Labão: que te darei? Respondeu Jacó: não me dará nada. Essa eu lembro logo do pai Abraão. Não recebe nada, para que não diga que sustentaste Abraão. A mesma coisa ele responde aqui. Eu enriqueci Abraão. Aqui é a mesma coisa para Labão não dizer que enriqueceu Jacó. Não me darás nada. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados e todos os negros entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isso será o meu salário.
Ele clama aqui agora por uma intervenção divina. Por mais científico que o homem queira ser para tentar traduzir a ação de Jacó aqui para se tornar um pastor de ovelha próximo, um exímio pastor e um homem próspero, você, como cientista, não conseguirá. Olha, ele diz assim, olha, verso 33, assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário, assim exposto diante de ti. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, terá tido por furtado. Disse Labão, concordo, seja conforme a tua palavra. E assim você vai ler aqui embaixo, você vai ver que ele vai, isso tudo que ele falou que vai ocorrer. Ele vai manusear aqui o seu rebanho, o rebanho de Labão, e vai garantir a sua prosperidade. Mas aqui, em Gênesis ainda no capítulo 30, ele precisa retornar. Olha só o verso 25. Ele diz assim, quando Raquel deu à luz, capítulo 25, do verso 30. Quando Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão, deixa-me partir e irei para a minha casa, para a minha terra. Jacó aqui, irmãos, capítulo 30, verso 25, vai formalizar o seu retorno. Ele vai fazer uma petição para retornar para a casa dos seus pais, para a sua terra. Por quê? Eu disse inicialmente que ele estava sob um direito irrevogável. Nós vamos entender isso daqui a pouco. No direito, de forma geral, petição é um pedido que você faz, e eu também escrito, dirigido a um tribunal ou uma autoridade. É uma petição que você dá início a um pedido para que comece um processo. Qual o processo? Retornar para a casa de habitação dos meus pais. Esse é o pedido que ele vai fazer. Mas quem autoriza esse pedido aqui é Adonai. Ele faz a petição a Jacó, você vê que aí ele busca sua integridade, uma retidão. Ele, de momento nenhum, ele vai se desfazer da postura ou da posição de Labão. Ele vai comunicar a Labão, vai fazer uma petição, mas quem vai autorizar é Adonai. Vá um pouco à frente, no capítulo 31, verso 3, para você ver isto. Adonai vai dizer a ele, ali no verso 3 do capítulo 31, disse o Eterno a Jacó, volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Então a petição ela foi autorizada por Hashem, para que ele pudesse retornar para casa, para que ele possa habitar na terra dos seus pais, para que ele possa cumprir e absolver o direito que é irrevogável para ele e toda a sua descendência. Para nós, para mim e para você, a petição primeiro deve ser direcionada ao juiz de toda a terra, a Adonai. Vai ver que bonita essa petição que Neemias faz. Vai lá comigo. Neemias, capítulo 1. Deixa eu ir lá. Neemias é antes ali de Jó. Esther, capítulo 1. Esse texto é bonito. Olha o verso 1 do capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Recalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio acerca de Jerusalém. Eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província. Encontraram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas ao fogo. Ele tem agora nas mãos um subsídio para que ele possa se apresentar diante do rei e fazer uma súplica, uma petição,
para que ele possa retornar. O retorno, tanto para Jacó quanto aqui para Neemias, era para socorrer a terra que foi estabelecida como herança dentro de um direito irrevogável, porque foi a voz de Adonai que assim o disse. Olha, diz aí, ele fala bem assim, olha: os muros de Jerusalém, verso 3, estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante Elohim dos céus. Ele começa agora a fazer uma petição ao juiz de toda a terra para que desse condição para que ele pudesse se apresentar ao rei. Olha o verso 5. Então disse: eterno Elohim dos céus, Elohim grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, nos horários estabelecidos por Hashem, no Shaharit e no Arvit. Ele se apresentava diante de Adonai para que a petição dele fosse atendida. Pelos filhos de Israel, a petição, teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos e aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltares para mim, se retornar para mim e obedecer os meus mandamentos e os cumprides, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi, para lhe fazer habitar o meu nome. Essa é a oração que nós acabamos de fazer aqui no serviço da Torá. Para que fazer habitar o teu nome aonde? Na terra das habitações do teu pai. Precisa o povo retornar para fazer habitar o nome de Hashem, porque é uma herança de um direito irrevogável. Estes ainda, verso 10, são os teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua poderosa mão. Eterno, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e há dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Eu era copeiro do rei, ele tinha uma autoridade pastora sobre ele. Mas primeiro ele recorre à petição ao Elohim, ao juiz de toda a terra, por uma justiça para retornar e socorrer os seus irmãos. Olha o verso 2, capítulo 2. Ele diz assim: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, o mês de Nisan é o mês de princípio de todas as coisas. Quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e dei ao rei. Nunca antes eu tivera triste na presença dele. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Ele vai responder: não é isso senão tristeza de coração. Temi sobremaneira. Mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais? Lugar onde os pais estabeleceram a sua morada para sempre. Olha só, não tem como não ficar triste, diz Neemias. O lugar do sepulcro dos meus pais está assolado, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo. Disse-me o rei: o que me pedes agora? Adonai com certeza trata o coração do rei Artaxerxes nesse momento, e ele faz a seguinte pergunta: que me pedes? Qual é a tua petição? Lembra de Esther, né? Não é isso? Quando ela apresenta diante do rei
Temerosa porque não se podia apresentar-se diante do rei sem ser convocada, ela vai e se apresenta e o rei fala: qual é a tua petição, rainha Esther? Aqui, ó. Eu respondi, verso 5: se é do teu agrado, do rei, e se o teu servo achou favor na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do seu povo, dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Disse mais ao rei: se for do agrado do rei, dê-me cartas para que os governadores da além do Eufrates, para que me permita passar até que chegue a Judá, e como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira, vigas das portas da cidadela, do templo, para os muros da cidade e para a casa que houver de ocupar, graças às graciosas mãos de Elohim sobre mim. O rei me concebeu os meus pedidos. Ele vai agraciar a Hashem, porque o Eterno é que estabelece a graça sobre a sua petição. Observe que o nascimento do filho de Jacó, Yosef, volta à porção. Ele vai expressar Yosef, José, que a partir desse momento, a partir dessa porção, torna-se aquele que vai dar continuidade à obra, ao trabalho estabelecido por Hashem, aos seus pais. O nascimento do seu filho Yosef, que expressa o clamor de Raquel. O nome Yosef vai expressar o clamor de Raquel. Qual é o clamor? Adonai removeu de mim a minha vergonha. Remover a vergonha é remover o opróbrio. Significa ser libertado de uma condição de humilhação, de desonra ou de vergonha. Essa situação de que você precisa, e eu também, remover a minha vergonha, a minha humilhação, sempre, a maioria das vezes, como resultado direto de uma intervenção divina. Por isso que ele vai clamar, por isso que é o clamor de Raquel. Os comentaristas da Torá diz que esse clamor aqui no capítulo 29 de Raquel, aí ele vai remover a vergonha dela. Os comentaristas da Torá, principalmente os comentaristas do princípio dos tempos, lá do início, eles dizem que Jacó compreendeu neste momento desta súplica aqui. Deixa eu voltar lá que eu não fui. 31, 22, não? 30, 22, obrigado, meu irmão. 30, 22. Ele diz, aqui, ó, acompanhe comigo. Então Elohim se lembrou de Raquel. Ouviu-a, abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz a um filho e disse: tirou-me Adonai a minha afronta, e chamou-lhe José, Yosef, dizendo: acrescente-me o Eterno outro filho. Quando ela expressa, segundo os comentaristas da Torá, que Adonai removeu o seu opróbrio e a sua vergonha, ele entendeu que o anúncio do nome já era um indicativo que Adonai ou abençoara. O próprio nome de Yosef já indica que Adonai já era com ele. Os comentaristas dizem que Jacó compreendeu que Elohim já o protegia ali, para o seu retorno, protegia do seu irmão, que deu-se a este retorno, então, pelo mérito de nascimento do seu filho recém-nascido. Então os comentaristas dizem que o retorno para a casa dos pais é observado pelo nascimento de Yosef. Então, desde ali do princípio do seu nascimento, Jacó coloca os olhos sobre este menino, e ali vai entender que Adonai seria com ele no seu retorno. O nome José, Yosef, o nome deriva da raiz
Yazaf significa acrescentar, aumentar, tornar a fazer, a retornar. Então, no seu nascimento, José já traz o reconhecimento da graça soberana de Adonai, da súplica de Raquel. Ela expressa a sua súplica no nome do seu filho e já direciona a Jacó a graça soberana de Elohim, porque ele diz assim: Ani, Anohi, eu mesmo. Lembra semana passada a pastora ensinou sobre isso. É a forma coloquial que Adonai se apresenta, formal. A presença soberana de Elohim sobre o clamor de Raquel é considerado como uma antecipação da providência de Elohim a favor do seu povo, na vida de Yosef, na vida de José. Então o nome celebra a ação de Adonai, celebra a ação salvadora do seu povo. Salva o teu povo, abençoe tua herança, ser o seu pastor. É isso que nós cantamos no Salmo 28 e nós vamos cantar amanhã também. A música foi colocada ali para que possa fixar na minha e na sua memória, em celebrar a ação de Adonai sobre a nossa vida. Vai lá no Salmo 81. Salmo capítulo 81. Nós estamos caminhando com Jacó de retorno até chegar a Canaã. O Salmo 81, olha que bonito isso aqui, celebrando a ação de Adonai. Ele diz assim, o salmista: cantai alegremente a Elohim, a nossa fortaleza. Celebrai o Elohim de Jacó. Está vendo? É esse que vai ser celebrado. Entoai um salmo e fazei soar a duf, a suave harpa e o alaúde. Tocai a trombeta em Nurosh Rodesh, na lua nova. Olha a convocação. Na lua cheia, que é a luz das festividades, do dia da nossa festa. Tudo isso nós vamos ser agraciados com o ensino do templo, dos ciclos. Aqui, ó. Por isso, isso é um preceito para Israel e uma ordenança do Elohim de Jacó. Por isso que eu falei que é um direito que ele tem irrevogável. Nós vamos adentrar nisso. Ordenou como estatuto para José, quando saiu contra a terra do Egito, onde ouvimos uma língua que não entendíamos. Diz ele: tirei dos seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos, clamaste na angústia e te livrei no seu clamor, respondi-te do lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, ó povo meu, e eu te admoestarei. Ó Israel, se tão somente me ouvisse. Não haverá entre ti Deus estrangeiro, não te prostrarás ante um Deus estranho. Olha a manifestação protetora de Adonai sobre o seu rebanho. Eu sou Adonai, teu Elohim, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Pelo que os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Qual é a função ali de Jacó? Retornar com toda a sua família. Aqui, ó. Mas ele vai retornar segundo o coração de Adonai. Adonai de pronto vai abater os seus inimigos e voltar a minha mão contra os seus adversários. Olha o verso 15. Os que o odeiam o eterno se lhe submeteriam, o seu castigo seria eterno, mas eu te sustentaria. O sustento é uma das principais fontes para que Israel permaneça na terra das suas peregrinações. Ele vai falar aqui, ó, mas te sustentaria com um trigo mais fino, com o mel saído da rocha, te saciaria. Quando eu li isso aqui, quando eu li de novo, que a gente sempre lê, né? Esse é o salmo do quarto dia da semana. Do quinto? Obrigado, Ulisses. Do quinto dia da semana. Mas eu te sustentaria com um trigo mais fino. O sustentar de Adonai, quando eu li ali, em Deuteronômio, capítulo 39, que é as bênçãos que ele dá ali para as tribos de Israel, a tribo de José, ele vai falar desse sustento. Nós vamos lá ver a leitura.
porque o sustento é de uma delicadeza, de uma profundidade, porque o sustento, André Churac usa um termo muito interessante. O sustento que você precisa dar ao outro é uma obrigação minha e sua. Nós vamos entrar no direito e na obrigação. Nós estamos falando de um direito irrevogável, mas existe uma obrigação, uma equação muito fácil de entender. Mas André Churac, Léo, ele usa o termo que ele fala de suculência, a suculência da terra. Aí você vai entender que não é tempero meu, nem um tempero seu que vai dar sabor ao alimento, mas a suculência da terra, o que você faz extrair do alimento. Nós vamos lá depois, que é a função daquele que vai sustentar. Aqui, ó, eu te sustentaria com o trigo mais fino, com a suculência da terra, com o mel saído da rocha, te saciaria. Jacó chega a Canaã, ele vai chegar ali com todo o seu clã, aqueles que o acompanhavam, seus 12 filhos e sua filha Diná, com todo o seu clã e as suas esposas. Ele chega ali em Gênesis capítulo 35, verso 6. Jacob chega a Luz, na terra de Canaã, que é Betel. Chega com todo o povo que o acompanhava. Ele traz seus filhos, que se assentam em posse como herdeiros da aliança de Elohim faz com Abraão. Quando eu falo que essa aliança que Elohim faz com Abraão, eu acho que tem um bom tempo que nós estamos retornando a esse texto. Nós vamos lá de novo, por causa do direito que eu falei que é irrevogável. O direito revogável, ele é constituído em Gênesis 17. Volta lá para você ver o direito que os Bene Israel, os filhos de Jacó, vão se assentar em posse ali como herança para habitar. É o mesmo desejo de Neemias. O sepulcro dos nossos pais estão desmoronados, né? Em ruínas, diz o texto. Gênesis capítulo 17. Aqui o direito revogável para todas, para todo aquele que absorvem essa aliança. Capítulo 17, ao verso 7 e 8 só. Diz assim o texto: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, com Abraão, depois de ti em suas gerações, com uma aliança perpétua, irrevogável. É a voz de Adonai que disse: para ser o teu Elohim, e da tua descendência depois de ti. Darei a ti e à tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Elohim. Eu ergo o meu pacto entre mim e ti, e entre a tua semente depois de ti, pelos ciclos, por pacto de perenidade, pelos ciclos. Por isso que nós vamos aprender sobre ciclos. Precisamos aprender, para ser para ti Elohim, e a tua semente depois de ti. Eu te ofereço a ti e a tua semente depois de ti a terra das tuas residências, toda a terra de Canaã em propriedade perene. Eu sou para eles Elohim. Adonai surge aqui nessa porção de Gênesis capítulo 35 para garantir esse direito aqui, e para dizer para mim e para você que esse direito é irrevogável na terra de Israel. É irrevogável. Gênesis 35. Você precisa, e eu também, bater a cabeça nisso, que é irrevogável. Gênesis capítulo 35, se eu estiver correndo, vocês gritam aí. Porque preciso entender aqui que Adonai vai surgir agora para Jacó. O direito foi estabelecido em Gênesis capítulo 17 com Abraão e a sua descendência, a sua semente depois de ti. Ele vai agora aparecer, surgir, e vai garantir esse direito. 35, verso 9. Depois que Jacó voltou de Padã Arã, Elohim lhe apareceu de novo e o abençoou. Disse-lhe: o teu nome é Jacó,
mas não te chamarás mais Jacó. Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Disse-lhe mais, Elohim: eu sou o Elohim poderoso. Frutifica, multiplica-te, uma nação, sim, uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos, e te darei a terra que dei a Abraão e a Isaque, a ti darei. Também a tua descendência, depois de ti, a darei. Então Elohim se retirou dele, e o lugar de onde lhe falara, e ali ele vai erguer, ali ó, uma estela, uma coluna. Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Elohim lhe falara, e derramou sobre ela uma libação. Deitou-lhe também azeite. Jacó chamou Bet-El, o lugar onde Elohim lhe falara. No verso 12 diz assim, outra versão: a terra que dei a Abraão, Isaque e a Jacó, dei a ti e a tua semente depois de ti. Ele diz assim: eu dou a terra. Eu, Ani, Anuhi. Eu fui embora aquele dia com esse texto, fiquei a semana toda com esse texto na cabeça. E não podia desprezar. Por causa desse texto aqui, eu dou a terra. Ele é o possuidor da herança. É ele que garante o direito para Abraão e sua descendência. Observa aqui que o texto traz o substantivo terra duas vezes. Observa aí o texto no verso 12. A terra que dei a Abraão, Isaque e Jacó, dei a ti e a tua descendência, a tua semente depois de ti. Ele diz no final: eu dou a terra. O texto traz aqui duas vezes o substantivo terra, porque são duas ações. Aqui traz o direito inicial, leu ali, ó, a terra que dei a Abraão, é o direito. E a obrigação, ele disse: eu dou a terra para ti. Você, é uma equação fácil de entender. Você recebe, olha bem, você recebe e você tem por direito receber, seja fisicamente ou seja espiritualmente. Você entregue, você tem o seu direito garantido, irrevogável por Adonai. Com a terra nas suas mãos, com aquilo que você recebeu, você tem obrigação para com o outro, sustentar o outro. O outro garante o direito para que depois ter por obrigação para com o próximo. É uma equação fácil, vou usar os termos da pastora Sandra, facinho de entender. Aquilo que você recebe por direito, porque você trabalha, seja um trabalho remunerado, ou seja um trabalho que beneficia a cidade, você tem o direito de receber. Seja de mim, de você ou de um governo, aí está estabelecido, você tem o direito. Se você tem o direito nas mãos, você assume para você uma obrigação. A terra que te dei a Abraão, a Isaque e Jacó, é a terra que te dou, sou eu que dou a terra. Você assume um direito e uma obrigação. O primeiro uso do termo da terra, haaretz, refere-se ao sustento familiar, o direito. E o segundo vai anunciar o sustento da humanidade, é uma obrigação minha e sua. Imediatamente você vai lembrar do texto lá de Gênesis capítulo 18, justiça e julgamento. Gênesis 18, quando o Eterno estabelece ali: darei a Abraão a posse do direito e do julgamento, juízo e julgamento, não é isso? O texto diz, depois você olha lá, Gênesis capítulo 18, não, vamos olhar agora. Eu não posso deixar passar. Gênesis 18, eu segura aí onde nós estamos. Esse aqui é o texto que você conhece muito bem. Ele diz assim, nós cantamos isso aqui, irmãos. Verso 18 do capítulo 18: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, pois eu o escolhi para que ordenasse a seus filhos e a casa depois dele, que guarde o caminho do Eterno, as estradas de Adonai, para que pratique a justiça e o juízo. Está vendo? Justiça e juízo, direito e obrigação, a fim de que o Eterno faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Traz à minha memória
para mim e para você. Essa questão. Não há outro, diz o salmista. Não há outro. Isaías capítulo 45 diz que não há outro que vai garantir a terra para que você cumpra a sua e a obrigação. Desculpa que eu vou falar sua, eu também estou inserido nisso aí. A minha obrigação. Vai ao profeta Isaías, no capítulo 45, ele vai dizer aqui, irmãos, estou cheio de caneta aqui, ó. Isaías 45, o texto é lindo também. O profeta vai dizer assim, ó, não há outro que vai garantir o sustento, não há. Baruch Hashem, que não há. Assim diz o Eterno, capítulo 45, verso 1. Ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações de diante da sua face, de discernir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ele aqui é tido como um ungido. Por quê? Porque Adonai vai ser com ele, com Ciro. Ele aqui ganha um direito e ele agora tem uma obrigação. Olha, dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Eterno, o Elohim de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó, e de Israel, meu eleito. Está vendo como é irrevogável? Amém. O meu eleito, me perdi. Eu te chamo pelo teu nome, ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheças. Está vendo? Ainda que você não entenda que é Adonai que faz todas as coisas. Por quê? Porque quando você não acredita, quando você não crê, que é Adonai que te coloca em certos lugares para você agir, você não conhece Adonai, você não crê. Aqui, ó, você não crê, mesmo que ainda não me conheças. Yeshua lá em João capítulo 17 diz assim, eu proclamarei o teu nome para que o mundo te conheça. Aqui, ó, mesmo que ainda não me conheças. Verso 6, para que saiba, desde o nascer do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Eterno, não há outro. Não há outro. Vou pular aqui para você ver. Olha o verso 18. Vai lá no verso 18. Para a gente poder continuar. Verso 18 diz assim, pois assim diz o Eterno, que criou os céus, Ele é Elohim. Foi Ele que formou a terra, e a fez, e a estabeleceu com sopro sagrado, ali em Gênesis capítulo 1. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para que fosse o quê? Habitada, diz ele, eu sou o Eterno e não há outro, eu dou a terra. Ele criou para que ela seja habitada. O salmista, no Salmo 24, diz assim, do Eterno pertence a terra e a sua plenitude. Nós oramos isso. E o mundo e todos que nele habitam. Aqui ele está falando da terra da promessa. Olha só, ele está falando da terra da promessa, do direito, e ele está falando de uma obrigação. O salmista, no Salmo 24, no primeiro versículo, você vê isso. Do Eterno pertence a terra e a sua plenitude. O mundo, a terra, e o que neles habitam. A terra da promessa e tudo que nela há, como também o ambiente, onde a presença de Adonai é plena. Por isso que eu falei que na sexta que vem vai ser um dia pleno, por causa da presença de Adonai, ó, onde a presença de Adonai é plena, ou seja, onde a sua glória se manifesta. Isso é conhecido como plenitude. É o direito que você tem. Para o mundo, aqueles que nele habitam, é garantia de habitação e sustento. Para mim, para você, o direito é habitar sob a plenitude de Adonai, sob a presença. Quando ele inaugura ali o templo, quando ele inaugura o tabernáculo, o que vem sobre ali? Uma fumaça, para que você pudesse e eu também entender esse preenchimento do templo. É isso, a presença de Adonai é plena. E para o mundo e que neles habitam, é uma garantia de habitação
e sustento. Me ajuda. Ô Léo, olha Amém. só, eu acho que você está fazendo um pré-preparo para os homens à tarde. É um pré-preparo. Por quê? Porque Adonai dá o direito, não é assim? Ele vai assina e vai validar a questão. Mas o homem tem as suas obrigações e responsabilidades da terra que foi dada. Não é isso aí? Então é um pré-preparo. Lá em Jeremias 33... Vamos a Jeremias 33. É porque Muito vocês bom, né? terão reunião à tarde, não é? Dos homens? Tem uma reunião, eu não sei o conteúdo. Exatamente. Contexto. Mas amém. Não, é a chamada responsabilidade, as obrigações. Amém. Não é? Porque não é, quando não? você é chamada, Adonai porque não alguém te deu- viu. Adonai não deu sacerdócio? Não te Mas deu? ele tem obrigações, gente. Baruch Hashem. Olha aqui no versículo 33, versículo 16. Por isso que eu estou falando, você está fazendo um preparo para a palavra da tarde. Ele dá o sacerdócio, mas o sacerdócio tem obrigações. Olha aqui. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome que lhe chamarão, o Eterno Nossa Justiça. Versículo 16. Pois assim diz o Eterno: nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas, está vendo? Faltará homem diante de mim, para que ofereça holocaustos, para que os serviços deem continuidade da manhã e da tarde, noite e dia. Aqui, ó. E queime oferta de cereais e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Eterno a Jeremias. Assim diz o Eterno: se puderdes invalidar a minha aliança, se puderdes invalidar a palavra que ele dá, é irrevogável. Com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi. Está vendo? Meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Está vendo? Então não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar. Assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Está vendo? Pode falar, Léo, acabo de completar, já terminei. Não, é porque quando o Leomar falou do direito irrevogável, ele está falando isso dentro da Paraxá Vaieshev, ele habitou. Só que a Paraxá tem uma antítese. Jacó habita e José é exilado. Amém. Então, assim, parece Vamos chegar lá. estranho, porque, está falando da habitação e o filho, né? Então, nós precisamos entender o grito de Raquel quando diz: tirou-me Elohim o meu opróbrio. Acho que a gente precisa olhar isso com um pouquinho mais de calma, Leomar, para as pessoas entenderem que dentro de um aspecto de retirar o opróbrio, Raquel não conseguiu dar continuidade ao direito que ela ganhou. Raquel não morre na terra. Ela não tem o direito de ser enterrada com Abraão, Isaac, Jacó, com Lia, com Rebeca, com Sara. Ela não conseguiu esse direito. Mas ali, quando ela dá um grito e diz assim: tirou-me Elohim o meu opróbrio, ela alcançou um direito que até então era vedado a ela. Ela não tinha filhos. Ela alcança o direito, mas ela é reprovada logo em seguida quando a purificação que precede o exercício da justiça atrelado a este direito não é cumprido. Mas de onde que você tira uma base para falar isso? A expressão que ela usa ali é um verbo no passado: tirou-me, asuf. Isaías capítulo 4 vai dizer: tira-me. O texto, observa a diferença. A frase é a mesma, mas o tempo verbal é diferente. Mas a palavra desprezo, opróbrio e vergonha é a mesma. Então aqui Isaías está profetizando algo que ele viu Raquel fazer, mas está dizendo que a descendência, se não fizer diferente do que Raquel fez, não habita a terra. Não vai habitar. O direito é legítimo? É irrevogável? Mas a continuidade dele depende de um dever cumprido com este direito. Se não cumprir, nós temos os textos aqui. Se não cumprir, o sustento é retirado. Gente, Exatamente. são as obrigações a serem cumpridas. Exatamente. E veja que este que dá nome à retirada do opróbrio, Yosef, é o exilado.
Mas lá na frente nós vamos ver dizer assim: porque aprove a Elohim me mandar à frente de vós para garantir sustento à descendência de meu pai Jacó, para que ele possa retornar e habitar o exílio dura quantos anos? 400 no Egito, mais quantos da geração? Está quase 500 anos de exílio. Entre o tempo que Jacó desce ao Egito, nós vamos estudar mais à frente aqui, são 500 anos para a terra poder depois, com Moisés e os filhos, passando por todos os rituais purificadores da Torá, por 40 anos de deserto, habitar a terra. O problema é que as pessoas acham que isso é uma coisa imediata, você adquire o direito irrevogável. Oh, amém. Mas a terra não está à disposição nesses moldes, não. Porque Isaías capítulo 4, Leomar, vai falar assim, ó, naquele dia, no verso 1. Isaías capítulo 4. Isaías 4. Peraí, Léo, deixa eu ir lá. Versículo 1. 4:1. Isaías 4, diz assim, ó, e você vai ver que isso é direito legítimo e irrevogável, mas que está atrelado às obrigações para manter a terra habitável. Olha só. Amém, amém. Naquele dia, 7 mulheres lançaram mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão, não queremos ser sustentados. Nos vestiremos de nossos vestidos e tão somente queremos ser chamada pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. É o mesmo apelo de Raquel, só que Raquel usa o verbo tirou-me, porque ela teve o filho. Aqui elas estão pedindo tira-me. Aí o verbo vai para o futuro, mas a frase é a mesma. Mas olha aqui o problema. Naquele dia, o renovo do eterno será cheio de beleza e de glória. Aí ele fala do legítimo filho. Aqui é a pauta de Raquel. Os rabis, eles são unânimes em dizer que José, ele é o anúncio da existência messiânica que viria a ser profetizada por Moisés. Exatamente. Ele é a arquitetura perfeita de um Messias que viria para a casa de Israel antes de Moisés profetizá-lo. Por isso que quando ela clama, imediatamente Jacó percebe que há ali uma possibilidade de autorização para retornar aqui. O filho conseguiu exercer a justiça que a mãe só alcançou o direito. Amém. Olha Seu aqui nascimento. Aqui, ó. E o fruto da terra, excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Mas olha o 3. Aquele que habitar Sião, que permanecer, ó, vai Echeve, em Jerusalém, será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos de Jerusalém. Mas olha aqui, ó, o dever, ó. Quando o Eterno lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e de ardor, criará o Eterno sobre a extensão do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite. Sobre toda a glória haverá um dossel. Será abrigo e sombra contra o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Isso aqui é habitar. Garantia, isso, né? É vai Que garantia. Você fez o dever de ponta a ponta. Amém. Porque os filhos ali de Jacó, quando venderam o irmão, mostraram que não estavam lavados dessa imundícia que Isaías está cobrando aqui. Não tinha condição de habitar a terra perene, de forma perene, antes de passar pelo Egito e depois pelo deserto para retornar. É o direito irrevogável? Atrelado a obrigações que podem te tirar o sustento. E as obrigações não feitas, lógico que vai tirar todo o sustento. Vai tirar o sustento. Vai. Você quer ver esse sustento garantido aqui no direito? Vai lá no Deuteronômio. Moisés lança sobre a tribo de José aqui, irmãos, inspirado nas bênçãos do patriarca Jacó, sobre a fertilidade de suas obras. É aqui que André Chourac usa o termo suculência. Vou tentar substituir, eu não colei. 33, verso 13. Deuteronômio 33, verso 13. Aqui o Eterno me ensinou uma coisa interessante, por causa desse termo suculência. Por quê? Porque quando você se alimenta, ou na sua casa, ou o alimento da associação, você precisa fazer um diferencial aí. Você precisa separar. Porque quando, Leonardo, você está na sua casa, no íntimo da sua casa, fazendo a sua comida, você põe o teu tempero.
Você gosta, outro não gosta. A pastora vai colocar o tempero lá na casa dela, ela gosta, não gosta. Eu sei disso porque aqui ela nem experimenta, né? Você vai ver por que ela não experimenta. Por quê? Porque o doutor... Não estou... Léo, peraí, às vezes eu não como. Nem come, Nem né? como. É a briga A Luzia está de aí, Vanessa e Madalena, Larissa. Regina, sabem disso. Às vezes nem come, mas ela sabe o do sabor. Sabe por quê? Olha Deuteronômio 33, por causa da herança, por causa da obediência, porque ela habita, aqui ó, ela e muitos, tá? A bênção que ele vai dar aqui, Moisés vai dar a José, Yosef. Olha o verso 13, diz assim: de José disse: bendita do Eterno seja a tua terra. André Schurak fala assim: suculência seja a tua terra, suculenta seja a tua terra. Onde tiver aqui, você vai ver, ó, com o melhor do céu, do orvalho e com as águas das profundezas, com os tesouros que o sol amadurece e com o que germina durante cada lua, com os produtos preciosos dos montes antigos, com o mais excelente dos outeiros eternos, com as delícias do solo, a suculência do solo e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habita na sarça ardente, de Adonai ele está falando, olha só, que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe de seus irmãos, porque ele vai à frente, Léo já citou o texto, que ele é o garantidor de vida, vai sustentar a vida dos irmãos. Um ambiente familiar é garantido, mas ele tem o direito a ser uma obrigação a ser cumprida de alimentar as nações. Aqui, ó, onde está a suculência? Qual é a diferença? Que quando você produz como obrigação, como direito, você põe o seu tempero. Mas como obrigação, a suculência não é o tempero, é a forma que o produto tem de se extrair do melhor que ele tem. O melhor sabor. Ele vem do céu. Ele vem do céu, ele é produzido, ele é dado, a terra é minha, ele diz, eu a dou. A suculência aqui estabelecida na bênção de José é que o que produzir é suculento, independente se eu botei sal ou se eu não botei. O produto da terra ele já vem apto para consumo, para sustentar você e a mim. Por causa do cumprimento da obrigação. Por causa do cumprimento da obrigação. Vem a abundância do suco, é o nutritivo. Sustento no hebraico é sa'ad. Tem um sentido básico de sustentar, apoiar e estabelecer, ok. Mas também indica a ação de inserir alimento para nutrição e subsistência. É o garantidor de vida, por isso que a bênção está sobre José. O direito irrevogável, tinha mais texto aqui, mas vou pular um pouquinho. O direito irrevogável é um direito que não pode ser cancelado. Presta atenção, ele não pode ser cancelado. É irrevogável porque saiu da boca de Adonai. E nem pode ser retirado ou modificado. Pela obediência você a garante, nós vimos aí o texto. Agora, você pode perder este direito. Ele existe, mas você perde o direito de usufruí-lo. Você perde este sustento aqui, ó, porque você desprezou pela desobediência, pela infidelidade ou pela apostasia que você faz com Adonai. Se eu tenho o direito e usufruo do direito e não cumpro a minha obrigação, eu estou me afastando de Adonai. Vai ser um momento que você vai ser expulso da terra, ou vai ser o que? Aniquilado o seu sustento. Isso é para mim e para você. Ué, eu te dou o direito, você usufrui só o direito, é a obrigação. Vai ser retirado da sua mão e da minha também, se eu não manter essa obrigação. Vai lá em Neemias confessa isso, irmãos. O problema dos espias. Fala aí, Léo. É o problema dos espias, ele está falando. Isso. Léo está falando que é o problema que houve ali com os espias. Lembra de Neemias que nós lemos? Ele foi para lá
para socorrer os irmãos. E ele confessa que foi por causa da desobediência da casa dele e da casa dos seus pais. Olha lá, vai lá no capítulo 9 do Neemias, verso 32. Não vou demorar por causa da reunião 1h30. Olha, diz assim, Neemias 9 vai confessar, irmãos. Esse texto é bonito, eu não sei de onde começar, tão bom que é. Vai no 32, por causa do nosso tempo. Diz assim: portanto, agora, ó nosso Elohim, o Elohim grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos sobreveio, a nós, a nossos reis, a nossos príncipes, a nossos sacerdotes, aos nossos profetas, todos que tinham ali a garantia do direito, está vendo? Aos nossos pais e todo o povo, todo o teu povo, desde os dias dos reis de Assíria até o dia de hoje. Em tudo que nos aconteceu, tem sido justo. Ele está falando com Adonai. Ele diz que Adonai é justo no seu julgamento. Fielmente procedeste, e nós, impiamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais, não guardaram a tua Torá, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens do direito adquirido, lhes deste da terra espaçosa e fértil que puseste diante deles. Não te serviram, não serviram nem a Adonai, nem ao próximo, que você não serve ao próximo, você não serve a Adonai. Yeshua ensina isso muito bem. Nem se converteram das suas más obras. Mas vê, hoje somos escravos na nossa própria terra, que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Por causa dos nossos pecados, ela multiplica os seus produtos para os reis. Você pede o direito de usufruir o benefício do sustento da terra. Você vai trabalhar como escravo para outro, segundo a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, estando em grande angústia. Por causa de tudo isso, fizemos uma firme aliança. Agora vai ter que se ajustar. A reunião é para isso aqui, né? Para acontecer esse ajuste. Por causa de tudo isso, fizemos uma firme aliança. E aí escrevemos, e asselaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. É o ajuste, Ulisses, aqui, que vai ser feito no verso 38. Agora vai lá, em Juízes capítulo 6, nós estamos terminando por causa do nosso horário, mas vamos um pouquinho só. Juízes capítulo 6, você vai ver aqui a retirada do sustento. Adonai põe os midianitas no exercício desta função. Até o verso 10 só do capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Eterno. O Eterno os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Olha o número de anos, 7, perfeito, né, Adonai? Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam, e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza. E não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com seus rebanhos e tendas, como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu, tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Eterno.
Clamando eles ao Eterno por causa dos midianitas, enviou-lhe o Eterno um profeta, que lhes disse: assim diz o Eterno, Elohim. Olha só a acusação do profeta: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos oprimiram. Eu os expulsei. É Adonai que faz, está vendo? Ele diz: os expulsei de diante de vós e vos dei a terra. Eu vos disse: eu sou o Eterno vosso Elohim. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. A acusação é essa: não deu ouvido à sua voz, vai ser tirado o sustento. Você retira de você, é retirado de mim e de você a estabilidade. Paulo, lá em Romanos, não precisa ir lá não, no verso 11, 29, diz assim: pois os dons e a vocação de Elohim são irrevogáveis. Tiago ainda completa, diz que em Adonai não há mudança, nem variação de tempo. O direito é irrevogável, mas eu e os meus companheiros, meus irmãos, somos instáveis. O direito, Léo, é irrevogável, mas eu sou instável. Eu tenho duplo pensamento. Eu tenho variação, como diz Tiago, que Adonai não tem. Eu tenho variação. Hoje eu estou bem, sirvo Adonai. Amanhã eu não estou. Não quero nem ver a cara de Adonai nem dos meus irmãos. Essa é a variação. Esse aqui, ó, é um homem de coração duplo que Tiago fala. É um grau de instabilidade que há em mim e há em você também. Vai lá em Tiago, capítulo 1. Nós já estamos terminando, irmãos. Eu preciso, e você também, cessar esse grau de instabilidade e ser firme. Porque Jacó assenta ali, o texto parece que ele vai se assentar numa tranquilidade, numa paz, e vai viver ali. Vai aposentar ali seus dias, não é assim? O projeto humano é assim? É. Eu falei o que, Tiago, né? Tiago 1, peraí, nem fui. Tiago capítulo 1, do verso 6 e 8, aqui, ó. É isso? Peça, porém, não, aqui ó, verso 5: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Elohim, que a todos dá liberalmente e não censura, e se lhe é dada. Peça, porém, com fé, com adesão, crendo, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Eterno alguma coisa. Não vai receber. O homem vacilante, esse que hoje está e amanhã não está, que é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago diz aqui, olha, não pense que vai receber do direito. Não receberá, vai ser retirado. A Torá nos informa que Jacó voltou à sede patriarcal em Canaã. E o nosso coração doble e instável vai pensar que habitar na terra da promessa traz para o patriarca Jacó uma segurança de viver pacificamente em sua pátria. Ele recebeu o direito, eu vou viver aqui em paz agora. É a mesma coisa que você falar assim: agora eu vou desfrutar da herança que eu recebi. Você evoca uma imagem de uma serenidade pastoril. Sabe aquele pastor sereno? Pastor sereno, desenhado nas figuras. O pastora se aposentou. Quando ele se aposenta, ele vai se apacentar a ele mesmo, diz o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel fica nervoso com essa questão. De que você acha que o patriarca vai ali e vai habitar. Léo já deu uma entrada ali, ó. Ele chega na terra, o filho vai ser exilado da terra. Ele vai ficar atribulado até retornar o teu filho. Ele achou que você e eu achamos que ele estava livre das violências. Sim, livre da violência dos seus parentes, que era o tio, o irmão,
entre o meio familiar. Mas aqui, ó, não, mas o homem tribulado, uma vez a senhora falou que o homem é tribulado, tem um conceito que a senhora falou, ensinou, que você falou assim, eu estou atribulada. Ah, sou atribulada por causa da obra de Adonai. Isso aí. E aí quando... Porque não tem aposentadoria. Porque eu não posso me aposentar. Não pode, não Se existe. eu for aposentar, vai inventar coisa Você perde e vai direito. se desviar da Você presença vai perder o de Adonai. direito. Os pais morrem em plenitude de vida. Você precisa ser Trabalhando o igual aos tempo pais. inteiro, cumprindo as obrigações. Plenitude é levando cheio, é outros pleno. a cumprir as obrigações. Vamos terminar aqui em Ezequiel capítulo 34, para você ver que Ezequiel 34, verso 1 a 10 só, ele se levanta contra essa questão, porque você, irmãos, precisa cumprir, juntamente comigo, juntamente com Leonardo, com Ulisses, com Levi, com Eduardo, né, Eduardo? Eduardo que montou esse negócio aí atrás. Você simplesmente faz a obra. Desculpa de citar seu nome, viu, irmão? Citar o nosso nome. Parece que nós somos melhores. Não somos melhores. Nós precisamos de agregadores para que a obra possa dar continuidade. Ó. E eu tenho, eu recebi o direito. Não é você que precisa de agregador, não concordo, não. Eu não concordo. Como? É cada um cumprir a sua obrigação. A sua obrigação. Não é, eu citei nome, mas você me perdoa por ter citado o nome. Você tem o direito e não faz. Ele não cria faz. Uma instituição. Você precisa agregar isso a instituição fazer. Sacerdotal, aí ela não cumpre o seu dever. O seu exercício. Que coisa mais interessante é isso. Aqui, não é agregar nada a essa casa, é agregar para você mesmo, né? Amém. Aqui o verso capítulo 34. Veio a minha palavra do Eterno, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Eterno Elohim: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos e se aposentam. Não apacentarão mais os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste e a doente não curastes, não cumpriu a sua obrigação. A quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Quando você não faz, você sobrecarrega aqui, ó. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto todos os animais do campo, porque as se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Eterno, tão certo como eu vivo, diz o Eterno Elohim, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todos os animais do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastor, eu ouvi a palavra do Eterno. Assim diz o Eterno Elohim: eu estou contra os pastores, que requererei as minhas ovelhas das mãos dele, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Aqui, esse que deixou de exercer a sua obrigação, perde o direito. Deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão nem a si mesmo, mas vai cessar e vai ser retirado o seu e o meu sustento. Essa é a palavra do Eterno, tem muito mais. Pai, muito obrigado, que a Tua palavra venha reinar nos nossos corações, e que nessa tarde nós possamos extrair de tudo aquilo que o Senhor tem a ensinar para nós, o direito que nós precisamos adquirir, mas principalmente a obrigação que nós não estamos cumprindo, que nós possamos acertar o ajuste conforme Neemias ajustou na Tua palavra, para que não venha sobre nós pecado, para que não haja sobre nós pecado, tanto individual como coletivo, mas que nós possamos exercer aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Seja o Senhor a estabelecer a Tua verdade, a Tua palavra neste Shabat, em nome de Yeshua, o Messias. Amém e amém.
His